Olá, meus amigos, voltando então aí, terceiro bloco sobre lesão corporal. Vamos tratar agora da lesão corporal gravíssima. A primeira coisa que eu quero falar para vocês, guardem isso, olha para mim. Não existe no Código Penal a nomenclatura gravíssima. Isso é um apelido dado pela doutrina. Não existe gravíssima. Salim, por que você está falando desse jeito, com tanta ênfase, etc? Por quê? Se numa prova, vocês pegam lá, respeito da lesão corporal, nos termos do Código Penal, lesão corporal grave, sempre nos termos da lei, grave e gravíssima significa a mesma coisa. Ou, por exemplo, vários crimes que nós estudamos no Código Penal, eles remetem ao resultado lesão corporal grave. Então, por exemplo, se do estupro resulta lesão corporal grave, o que nós temos? Isso está querendo dizer o quê? Grave e gravíssima. Toda vez que a lei fala grave, ela está se referindo a grave e gravíssima, porque gravíssima é um apelido dado pela doutrina. Bacana? Guardem isso, importante para a prova. Vamos voltar aqui para a nossa losona aqui. Então, o que nós temos aí? A previsão legal, né? Olha aí. Nós temos 5 hipóteses de lesão corporal gravíssima e nós vamos estudar uma a uma, e a pena aqui, olha, já ficou maior, agora vai de 2 a 8 anos. Vai de 2 a 8 anos, tá? Então, como eu já disse, é uma terminologia criada, é um apelido dado pela doutrina à questão da gravíssima, né? Então, esses elementos de qualificação aí da lesão corporal também têm natureza objetiva, logo eles vão se comunicar no caso de concurso de pessoas. Então vou repetir. Esses elementos de qualificação, eles têm natureza objetiva. Então no caso do crime ser praticado em concurso de pessoas, todos aqueles que forem coautores, eles vão responder pelas qualificadoras aí como lesão corporal gravíssima, tá? Então, seguindo, vamos ver um a um. Primeiro, incapacidade permanente para o trabalho. Olha só, novamente a questão do permanente, lembrando que permanente não é definitivo, e a lei agora não fala mais ocupações habituais, agora ela fala em trabalho, atividade laboral mesmo, qualquer espécie de trabalho, aqui é lavoro, é lavor, né? Então não é mais ocupação habitual, então não estamos falando de jogar tênis, não, é trabalho no sentido jurídico aí do termo, tá? Então olha só, aqui é qualquer espécie de trabalho, se incapaz para uma atividade específica, mas capaz para outra, configura lesão grave, tá? Olha só, como eu disse, não se confunde com ocupações habituais. E o que acontece? Essa incapacidade, ela não tem prazo, né? Ela é permanente, então, em tese, eu tenho aí uma incapacidade irreversível, né? O prognóstico é de irreversibilidade, né, da lesão corporal. É irreversível. Enfim, não há possibilidade aí do indivíduo recuperar dessa lesão naquele momento que ela é atestada, tá? Não é possível recuperar naquele momento que ela é atestada, tá? Então, vejam só, permanência, o trabalho, né? Para qualquer espécie de trabalho, e o prognóstico no momento da avaliação é de irreversibilidade. Seguindo, enfermidade incurável, ou seja, se da lesão resulta uma patologia que não tem cura no estado da técnica, tá? Ou seja, não é possível cura no momento atual da medicina, no estágio da medicina. Obviamente, isso tem que ser caracterizado por laudo pericial. Olha só, a enfermidade
ela não se confunde com debilidade. Ou seja, a enfermidade, ela é um estado duradouro e que pode agravar progressivamente. Você tem um processo aí muito mais dinâmico na enfermidade, porque uma doença, ela pode ser classificada em estágios e ela vai progredindo, né? Então a lesão corporal praticada contra uma pessoa pode provocar um nível de enfermidade no indivíduo que possa ser gradual, progressivo aí. Já a debilidade, ela é o quê? Ela é um estado consecutivo à lesão corporal e estanque, né? Ela vai comprometer o estado geral ali da integridade física da pessoa, mas ela é um processo estático, né? A debilidade, ela é estática. A enfermidade não. A enfermidade, ela pode progredir. Ela pode progredir. Então, aqui então, enfermidade, guardem como ideia de durabilidade, como ideia de progressão. Tudo isso deve ser aferido por um perito médico que vai atestar. E essa enfermidade, ela é considerada incurável no momento dessa avaliação, no estado da técnica. Isso quer dizer hoje, como está a medicina hoje, tá? Terceira hipótese, perda ou inutilização do membro, sentido ou função. Lembram que na grave a gente falou em debilidade de membro, sentido e função? Aqui não. Aqui é perda ou inutilização. Por exemplo, perda do membro é amputação mesmo, vai perder. Não vai perder. A inutilização, você não perde, mas ele deixa de ter função. Você pode ter um braço ligado ali ao corpo da pessoa completamente inútil. E isso vale para o sentido e para a função. Então olha aí, ó, a perda está ligada à amputação, à ablação. Tá? Então é retirado mesmo o pedaço ali do corpo da pessoa. Já a inutilização é a interrupção do funcionamento. Tá? Mas não há exclusão nem no membro, nem no sentido, nem na função. Porque continua ali. Tá? Então continua ali. Existem muitas pessoas que num trauma abdominal tem uma ruptura de baço e o baço tem que ser retirado. Então volta aqui para mim. O baço muitas vezes ele é um órgão que ele é responsável por retirar do organismo as hemácias que já estão velhas, sem função de troca gasosa. Isso dura... Bom, não sei se eu vou falar, não lembro muito bem da minha fisiologia, mas acho que de 2 a 3 meses uma hemácia circula no nosso organismo com eficiência. Então elas são recolhidas no baço. Tem pessoas que em razão do baço, o baço é inutilizado, é retirado. Quer dizer, tem a perda do baço realmente, né? Dessa função aí é perdida, tá? Então voltando para cá, o que nós temos então entre perda e inutilização é que a inutilização é a cessação do funcionamento, mas continua lá, tá? Então ocorre a perda funcional, ou seja, membros, sentido ou função, né? Membros permanecem ligados ao corpo, porém, no caso aqui da inutilização, inoperantes, tá? Ainda dentro da perda, né? Então, ó, membro, as partes do corpo, sentido, nós já vimos isso, e função também, né? Membro, cabeça, tronco e membros, membro superior e inferior, sentido está ligado aos nossos órgãos sensoriais, e funções, as funções orgânicas, respiratória, hepática, circulatória, digestiva, reprodutiva e por aí vai, tá? Então, Salim, mas você pode perder a função reprodutiva? Sim. Vamos imaginar que em razão da lesão corporal eu perca os testículos, né? Ou perca os ovários. Acabou a função reprodutiva, reprodutora de uma pessoa. Já era, tá? Ainda dentro desse tema, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão da debilidade permanente. Aí eu vou trazer a posição aí do Damásio e do Nucci para que vocês façam a leitura, né, da posição desses dois doutrinadores com relação à debilidade permanente e perda, né? Debilidade permanente e perda. Saudoso Damásio aí que nos deixou este ano. Então, estou deixando aí para vocês poderem fazer a leitura, não vou ficar lendo para vocês, né? É mais fácil que vocês façam a leitura, e já deu tempo de ler. Vamos ler então o que diz aí o Nucci, né?
Guilherme Souza Nutti, uma doutrina interessante também, de leitura, e ele traz aí uma visão a respeito, né, de perda, debilidade, enfim. Importante a leitura aí do Nutti, tá? Vou deixar um tempinho aí para vocês fazerem a leitura, porque vocês têm essa condição, vou ficar lendo para vocês. Enquanto isso, eu tomo uma aguinha aqui. Belezura? Já deu tempo de ler, então vamos seguir. Segue o barco, segue a vida aí. Só coloquei aqui um elemento gráfico dividindo aí o corpo, né? Pra gente lembrar aquelas aulas de pseudoanatomia lá do ensino médio. No meu caso, eu sou formado também na área de saúde, então até que dá para levar um pouco melhor aí o tema, né? Então, a gente tem que lembrar aí de como o corpo é dividido. Cabeça, pescoço, tronco e membros é apenas uma representação gráfica, tá? Vou trazer outra representação gráfica aí para não restar dúvida, ó, cabeça, pescoço, tronco e membros. Então, é quando se fala lá da perda e inutilização de membro, nós estamos falando aqui, ó, de membros inferiores e membros superiores, tá? Deformidade permanente, ou seja, a quarta qualificadora aí como lesão gravíssima ou grave, né? Então, deformidade é aquela que traz vexame, né? Ela vai trazer aí algum tipo de repulsa, um dano estético, que vai trazer uma impressão vexatória, né? Que causa aquele sentimento de nossa, quando você vê uma pessoa com, às vezes, uma cicatriz muito feia, né? Feia no sentido de que foi um trauma muito grande, uma lesão. Nós vamos ver aqui adiante a questão do ácido, né? Vitriolagem. Então, o dano estético está ligado aí à deformidade permanente, quando a pessoa sofre essa deformidade, né? Então, esse comprometimento ele vai ser irrecuperável. Guardem esse termo, porque ele já apareceu em provas, né? Eu já tinha dito antes, vitriolagem é quando a deformidade permanente ela decorre o quê? Do uso de ácido sulfúrico. A lesão, alguém foi lá, pegou ácido e jogou. Ai, Salim, isso não acontece. O pior é que acontece. E acontece também com óleo quente, água quente, mas quando utilizar ácido sulfúrico é chamado de vitriolagem. E um tema aí que por um tempo foi muito acalorado, hoje já é mais tranquilo, né? Será que caracteriza a deformidade permanente a cirurgia de ablação aí, da retirada, né, de órgãos genitais, né? No caso da transexualidade, hoje é pacífico que a cirurgia não caracteriza mais a lesão corporal gravíssima como deformidade permanente, tá? Por quê? Porque hoje esse tipo de cirurgia está intrinsecamente ligada aí à possibilidade do indivíduo se reconhecer dentro do seu gênero. Tá? Então, se a jurisprudência vem reconhecendo, a doutrina, claro, jurisprudência, a possibilidade desse tipo de mudança, inclusive com alteração nos assentamentos do registro civil, não faz o menor sentido, né, você processar alguém por lesão corporal gravíssima em razão da retirada aí dos órgãos genitais, né, da genitália do indivíduo, no caso do transexual. Tá? Legal? Bacaninha? Então, seguindo. E a quinta hipótese aí de lesão gravíssima é quando, em razão da lesão gravíssima, ocorre o aborto. Veja, lá na anterior nós falamos de aceleração do parto. Aqui há realmente a interrupção da gravidez. Então nós temos aqui um crime pré-ter-doloso. Por quê? Existe dolo, né? Existe intenção quanto à lesão corporal, o objetivo do agente é lesar, mas ele acaba como resultado culposo, levando aí ao aborto, o abortamento da vítima. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque existe uma modalidade de abortamento que das manobras abortivas resultam a lesão grave. Então veja que é o contrário aqui da lesão corporal com o resultado do aborto. Aqui o dolo é de lesar e resulta o abortamento. Lá o dolo é de abortar e resulta como consequência da manobra abortiva a lesão grave. Então tomem cuidado com essa inversão em eventual prova, em concurso, OAB, etc. Porque aqui
são situações completamente inversas. Eu vou repetir para não esquecer. Na lesão corporal com o resultado aborto, o dolo é de lesar e a consequência culposa é o abortamento. Lá no aborto, o dolo é de abortamento. E em razão das manobras abortivas, a pessoa sofre lesão corporal. Tá? Então, é completamente diferente. Ok? Então, beleza. Obviamente que se o indivíduo desconhece a condição de gestação, nós não vamos poder aplicar isso aqui. Né? Ele vai responder aí por erro, no que diz respeito ao resultado do abortamento. Então, eu montei aqui um quadro, né, mostrando aí a diferença entre lesão grave e lesão gravíssima, né? Os dois lados aqui, os incisos, né? A lesão grave nós temos 4 hipóteses e a lesão gravíssima nós temos 5 hipóteses, não havendo correspondência aqui neste caso. Tá? Então aqui um quadro comparativo da lesão corporal grave e gravíssima. Seguindo então, lesão corporal seguida de morte. Esse é o grande exemplo de pré-ter-dolo, né? Olha lá, se resulta a morte, se resulta do quê? Se resulta da lesão corporal e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Olha só, não quis o resultado, nem assumiu o risco, ou seja, ele não agiu nem com dolo direto e nem com dolo eventual, tá? Ou seja, a consequência à morte é uma consequência culposa. Ele tem o apelido de homicídio pré-ter-doloso. Volta para mim aqui. Uma vez caiu numa prova e um amigo meu fazendo um concurso, cara, puta, Salim, eu abri lá e uma das questões dissertativas era fale sobre homicídio pré-ter-doloso. E eu, puta, boiei na hora. Então, são esses apelidos que eu sempre trago aí nas aulas, deixo no material, que a gente tem que estar atento. Porque a questão da solução ali, a resposta, né, era uma questão discursiva, normalmente 5, 10 linhas você responde. Era uma questão até de solução simples, porque está perguntando a lesão corporal seguida de morte. Né? A lesão corporal pré-ter-dolosa, que é apelidada de homicídio pré-ter-doloso. Então tomem cuidado com isso. Volta para a lousa. Então vamos lá, ó. Né? Então é dolo na lesão e culpa na morte. Tá? Então, dolo no antecedente, culpa no consequente. Dolo no antecedente, culpa no consequente. Lembrando que o crime pré-ter-doloso é uma das espécies de crime qualificado como resultado, pelo resultado. Isso aqui, matéria, né, lá da teoria geral do crime. Então, crime pré-ter-doloso, o pré-ter-dolo, ele é uma das espécies do crime denominado qualificado pelo resultado. Legal? Então, ainda na lesão seguida de morte. Então, eu tenho lá a conduta dolosa, resultado culposo, nexo de causalidade, né? Nexo de causalidade. Agora, se a ação não foi orientada pelo ânimo de lesar, mas com imprudência, configura-se o homicídio culposo, tá? Lembrando que como o dolo é de lesar, e o objetivo não é a morte, o objetivo precípuo não é a morte, e sim a lesão à integridade, o resultado pré-ter-doloso é que é a morte, a competência é do juiz singular. Volta para mim. Uma vez analisando um processo, o camarada chegou em casa, já tinha 7 filhos, ele vai abrir o armário para pegar a roupa para tomar banho, cai lá um TIG, teste imunológico de gravidez. A mulher estava grávida pela 8ª vez. E aí o camarada ficou putinho, como se ele não tivesse, né, colaborado com aquela situação, né? Foi filho do Espírito Santo, né? Ele não colaborou. Ele foi lá, discutiu com a mulher e deu uns supapos na mulher lá. Veja, e foi embora pro bar. Brigaram, deu uns tabefe nela e foi pro bar. Veja, a intenção dele era matar? Não. Se a intenção fosse matar, ele ia bater até alcançar o resultado morte. A intenção dele foi lesar. Só que o que aconteceu? A mulher começou a passar mal no dia seguinte, ela foi internada e dias depois ela morreu. O dolo foi de lesar, mas o resultado culposo pela imprudência dele, na força que ele utilizou, né, no local que ele atingiu, levou à morte aí
da vítima. Legal? Então, voltando aqui para a nossa lousa. Lesão corporal privilegiada que nós vamos ver no próximo bloco. Nós já voltamos aí no próximo bloco.